Olá pessoal, meu nome é Carla, eu sou paciente oncológica, eu trato um câncer de mama triplo negativo e eu criei esse canal aqui com o intuito de compartilhar com vocês as várias etapas do meu tratamento. Esse é o segundo vídeo do canal, o primeiro foi uma introdução e esse agora eu vou falar sobre os vários tipos de câncer que existem. A ideia é gravar vídeos curtinhos sobre cada tema, cada passagem do meu tratamento eu venho comentando aqui. Então, primeiro vamos lá sobre os tipos de câncer de mama que existem. As pessoas muitas vezes pensam que é tudo a mesma coisa, e não é. Existe uma gama de subtipos diferentes, e o tratamento vai depender justamente deste subtipo, né, de qual é o subtipo que a gente está falando, e do nível, né, o grau de estadiamento que ele está, ou seja, se ele já cresceu muito, se ele está no início, enfim, depende de tantas coisas, mas tantas coisas que vocês nem imaginam. O câncer é uma doença que causa uma multiplicação anormal de células em determinada parte do corpo. No nosso caso, a gente está falando de câncer de mama. E a consequência dessa multiplicação anormal é justamente a formação de um tumor, que pode ter várias características. Alguns tumores têm um crescimento mais lento, esses são mais fáceis de tratar. Outros têm um crescimento mais rápido, são mais agressivos, são um pouco mais complicados, que é justamente o subtipo que me acometeu, que é o câncer de mama triplo negativo. Mas de qualquer maneira, seja lá qual for o subtipo, quanto antes for descoberto, mais chances tem de cura. Por isso a gente bate tanto nessa tecla da pessoa manter os exames em dia, fazer o autoexame, porque a cura depende também, dentre uma série de fatores, mas do quão antes você descobre aquele problema. O subtipo de câncer de mama pode ser classificado de acordo com o lugar onde ele nasceu no tecido mamário, ou então a sua característica molecular. Eu não sou médica, não sou profissional de saúde, então eu vou falar resumidamente o que eu aprendi nesses meses, né, que eu estou em tratamento. Então não esperem uma explicação mais aprofundada, porque eu não tenho conhecimento técnico para isso. Eu vou falar de um modo geral sobre esses subtipos de câncer e um pouco mais sobre o triplo negativo. Quando nós classificamos o câncer de mama de acordo com o local onde ele nasceu, a gente pode classificá-los como ductal ou lobular. Como o nome já diz, o ductal ele nasceu nos dutos mamários. Esse é o mais comum, ele acomete entre 70% a 80% das mulheres, é de longe o mais comum. E o lobular, ele se forma nas células que produzem o leite. É importante diferenciar o carcinoma ductal in situ do carcinoma ductal invasivo. O in situ é quando a proliferação das células cancerígenas não ultrapassaram o duto mamário. Eles estão ali, concentrados naquela região. Já o invasivo é quando a coisa começa a ir para outros lugares, quando começa a ultrapassar o duto mamário. Já quando nós falamos dos subtipos moleculares, nós estamos falando dos receptores que estão presentes ou não naquela célula cancerígena. Então, entre esses subtipos moleculares, o que a gente fala muito, o que a gente ouve falar muito são o luminal A e B, o HER2 e o triplo negativo. O triplo negativo ele não tem receptor nenhum, por isso ele é mais difícil de ser tratado. Os luminais A e B, eles possuem receptores positivos de estrogênio ou progesterona. Já o HER2, eles possuem na sua membrana, eles expressam na sua membrana a proteína HER2 em grande quantidade. E o triplo negativo não tem receptor nenhum desse tipo. Esses receptores, eles são responsáveis pelo crescimento da célula e também pela divisão dessas células cancerígenas. E quando esse tumor tem receptores, ele tem mais opções de tratamento. Como o câncer de mama triplo negativo é caracterizado pela ausência desses receptores, ele tem basicamente o tratamento do câncer triplo negativo é basicamente a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia para retirada do nódulo. Em alguns casos específicos a imunoterapia, mas aí já é uma outra história que tem um detalhe. Mas é basicamente quimioterapia, radioterapia e cirurgia. O câncer de mama triplo negativo ele é considerado um dos mais agressivos. Ele cresce rápido. Vou dar um exemplo do meu caso. Em fevereiro de 2021, eu fiz todos os exames e estava tudo perfeito, eu não tinha absolutamente nada. Em outubro do mesmo ano, ou seja, meses depois, eu fazendo o autoexame, eu detectei um nódulo. E esse nódulo já era o tumor.
E depois, quando eu fiz os exames para comprovar, ele estava com 2 centímetros. Então, entre fevereiro e outubro, surgiu esse nódulo e ele já estava com 2 centímetros. Esse é o perigo desse tipo de câncer, né? Você tem que detectá-lo no início para conseguir ter mais chances de tratamento. E falando ainda do meu caso, eu comecei o meu tratamento em fevereiro. Eu senti o nódulo em outubro, até fazer os exames e tudo, e o diagnóstico saiu em janeiro, e até ter autorização do plano de saúde, etc., eu comecei de fato meu tratamento em fevereiro. Comecei com uma quimioterapia neoadjuvante. Neoadjuvante é quando ela é feita antes da cirurgia, tá? Eu fiz, eram para ser 4 sessões da quimioterapia vermelha e 12 da quimioterapia branca. Mas eu acabei fazendo 3 da vermelha, porque a vermelha não estava fazendo efeito, pelo contrário, o tumor estava crescendo. Então eles suspenderam a quimioterapia vermelha e eu fui direto para a quimioterapia branca, 12 sessões. Sendo que eu só fiz 11, porque na última eu tive uma reação. Mas isso é papo para outro vídeo. Sobre o meu tratamento, então eu fiz a quimioterapia. Depois eu passei pela cirurgia para retirada do nódulo. No meu caso, eu precisei fazer a mastectomia, eu precisei retirar o seio. Nem todas as mulheres precisam passar por isso, mas no meu caso foi necessário. Depois da mastectomia, eu fiz a radioterapia, foram 15 sessões. Nesse momento, eu estou passando pela quimioterapia oral, estou tomando Xeloda. E daqui a 6 meses, que é o tempo que o corpo, né, a pele precisa para se recuperar após a radioterapia, eu vou fazer a minha reconstrução mamária. Eu não pude fazer a imunoterapia, porque para você fazer a imunoterapia, você tem que fazer um teste para saber se o PDL1 é positivo ou não. No meu caso, o PDL1 é negativo, então a imunoterapia não teria efeito sobre o meu caso. Bem, pessoal, eu vou terminando esse vídeo por aqui. O tema dele foi os subtipos de câncer. No próximo eu vou falar sobre a quimioterapia, sobre a minha experiência com a quimioterapia, o que é quimioterapia vermelha, o que é quimioterapia branca, como que é. Vou mostrar umas imagens, né, de eu fazendo a quimioterapia, para vocês terem uma noção do que é isso, tá bom? Até a próxima!